Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: Se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor, e respondeu-lhe o Senhor: Duas nações há em teu ventre, e dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. É algo que atribula em grande medida os espíritos humanos quando contemplam o estado do mundo em meio a uma confusão, levando a maioria a desprezar a Deus de maneira clara. É como se todos conspirassem juntamente com o diabo para se entregarem a todo gênero de maldade. Pois imagina-se ser algo grandemente contra a razão que Deus criasse os homens para destruí-los. Por que, pois, ele permite que o maior número viva em apostasia? Caso se diga que isso não se deve atribuir a Deus, e sim aos que de sua livre iniciativa se precipitam na perdição, contudo não se amenizam sequer um pouquinho aquelas dificuldades que acostumamos conceder. Ora, não poderia Deus remediar tal coisa? Por que, pois, ele não fez isso? Os que alegam a mera permissão, que Deus pôs um freio no queixo dos homens, que todos os conduzem em conformidade com seu próprio livre-arbítrio, que todos conduzem, contudo, não conseguem desatar este nó, a saber, porque Deus não criou os homens por outro processo, e porque Ele permitiu que fossem tão fracos, sim, e tão inclinados ao mal e à corrupção, já que Ele conhecia a sua enfermidade e, portanto, poderia ajudá-lo, provendo-lhes algum remédio. Portanto, isso nos envolve em grandes tormentos e dificuldades. Cumpre-nos, porém, que haverecemos ainda mais. Pois é certo, como a Escritura declara, que não existe nada que não pereça, salvo aquilo que Deus preserva através de sua mera bondade e graciosa liberdade. Ora, pois, como sucede que Deus escolhe somente a 10ª ou a 100ª parte dos homens e abandona todo o resto, bem sabemos que serão tragados pelo inferno e perdição. Por isso ele não lhe estende sua mão para ajudá-los, sim, porque ele os destinou à destruição, segundo a expressão da Escritura. Portanto, observem-se todas as palavras de Salomão. Esta é uma sentença que nos livra de questões tão difíceis, e muitos se deixam emarrar por elas como que por entre espinhos, e mais se eles se emarranham tanto que se sentem totalmente confusos. No entanto, há uma tentação ainda mais grave, pois além daquela generalidade do mundo, a mesma coisa é também vista na igreja, a saber, assim que o evangelho é pregado a todas as pessoas, e então surgem muitos hipócritas, alguns são rebeldes, outros se mostram totalmente estúpidos, de modo que nesta escola seu proveito é bem pequeno, ainda quando Deus note todos, sem exceção, a quem fala. E além de tudo isto, é possível encontrar muitos que pelo desprezo e ingratidão fecharão contra si mesmos os portões da salvação e rejeitarão todas as graças de Deus. E não só isso, mas é possível encontrar muitos inimigos mortais da doutrina, ainda quando sejam da família. E de fato, o profeta Isaías, havendo dito que Deus congregaria a sua igreja do seio do mundo inteiro, e que teria muito grande número de pessoas, e que isso seria maravilhoso em vez de regozijar-se, logo depois acrescenta: as minhas entranhas. Ora, com isso ele mostra que quando parecer que tudo floresce e prospera, que Deus está sendo glorificado por grandes e pequenos, respectivamente, que sua bandeira está sendo ostentada, reunindo o mundo inteiro à sua sombra, para que de comum acordo todos sirvam a Deus, então descobre um mal secreto. Pois o profeta clama não só: há mãos, há pernas, mas também clama: há minhas entranhas, como se quisesse dizer, esse mal está tão enraizado na igreja, que seria como se ela estivesse mesclada com tal diversidade de homens, que agasalharia em seu seio seus próprios inimigos, como já vimos através da figura de Rebeca. Ora, o que deve fazer nesse particular? Todos veem que se agasalharmos tais fantasias, não podemos ter nenhuma solução, e o diabo se lançará no meio com o fim de fazer-nos blasfemar contra Deus, ou pior, instilar tal amargura em nosso coração, que nos assemelharmos mais a todas de madeira
do que a criaturas racionais formadas segundo a imagem de Deus. Já vimos a experiência disso em muitas pessoas que chegam a ser como diamantes que se enfurecem contra Deus, porque não conseguem desvelar-se das dificuldades e dúvidas. É necessário, pois, buscar um remédio. Se bem que é verdade que não podemos isentar-nos plenamente de todas as paixões. No primeiro impacto, e por assim dizer, como uma bolha, não nos sentimos abalados nem atribulados. E nossos pensamentos não divagam nem concebemos muita coisa ao léu. E não enfrentamos muitas disputas que de um lado quer do outro. Em suma, não somos arremessados como que por um algo tipo de tempestade e furacão, a impeli-los de um lado para o outro. Não podemos manter nossos espíritos totalmente serenos, nem igualmente orientados, sem que sintam alguma aflição. E isso nos é declarado em Rebeca quando ela diz: se é assim, por que vivo eu? Ele deseja a morte, e ainda assim é mãe dos fiéis. Ele representa a igreja. Ora, se estava nele gerar o seu ventre a esperança da salvação do mundo, o que estará em nós? E assim, considerando que temos nossas mentes tão dispostas a conceder tolices e vaidades, e além do mais, também estão dispostas a desprender-se das articulações e no fim tão sujeitas a fazer guerra contra Deus, quanto mais dispostas deveriam estar em busca do remédio. Ora, isso nos é dado aqui em Rebeca, pois ela não consegue desvencilhar-se de sua tristeza, porém não morde no freio, como fazem muitos que persistem aí, que de modo algum buscam daí contentar-se, nem aquietar-se e firmar-se, porém perambulam por este ou aquele caminho, e sempre adicionam fantasias e mais fantasias, e imergem tão fundo em suas imaginações, que o diabo mais tarde as possui e as impele com toda a violência e fúria contra Deus. Rebeca não agia assim. Quando, porém, sentiu que esta era para uma intolerável tristeza, se esgueirou em direção a Deus. Fez-lhe inquirição e prontamente lhe deu resposta. Em consequência, ela descansou assim que soube que isso era do agrado de Deus. E tão logo percebeu o que ele ordenava, e que um de seus próprios filhos seria eliminado da igreja, e a outro preservado. Tomando o conhecimento disto, cumpriu-lhe descansar aí, e submeter-se a ele, o que ela faz, já que ela não propunha lutar contra Deus. Igualmente, tampouco lemos que algum tempo depois disso ela murmurasse, porém vemos que ela atendeu a Deus, e posteriormente apresentou os filhos e descansou perenemente naquilo que lhe fora dito, e pôs sua mente e afeto em Jacó. Por que ela agiu assim? Porque sabia que Deus ordenara que ela fosse a semente abençoada, pela qual ela mesma esperava, de modo que ela, nesse respeito, se comportou de modo mais humano do que Isaac, seu esposo. Ora, isso nos mostra que quando enfrentamos algum problema, devemos buscar diretamente em Deus nosso recurso, pois nossos espíritos não são bastante aptos para conhecer essas coisas ocultas. Sim, vemos que nas coisas mais fáceis do mundo, com frequência nos sentimos desvariados e atônitos. E o que será, pois, quando a questão for dos juízos divinos, os quais nos são incompreensíveis, e os quais constituem uma matéria extremamente elevada e profunda, e que o Espírito Santo nos ensina que, em vez de sondá-los curiosamente, devemos antes reverenciá-los? Porventura os homens não contarão com sua razão, e daí não se basearão sua boa preferência, e não examinarão tudo em conformidade com sua fantasia e opinião carnal? É certo que tal presunção não ficará impune igualmente notada, pois por que é que tantos cães nestes dias vomitam suas blasfêmias contra essa doutrina da predestinação? É porque não dignam de inquirir da boca de Deus, senão que preferem proferir sentenças segundo a prescrição de seus cérebros, aliás, como se fossem adequadas e suficientes. Assim, pois, sigamos o exemplo de Rebeca, ou seja, quando todas essas questões surgirem diante de nossos olhos e nos virmos atormentados de todos os lados, imaginando como é possível que a maior parte do mundo pereça e o restante seja salvo, como é possível que um seja eleito e outro rejeitado, como é possível que o maior número caminhe para a destruição
e que haja apenas um punhado de pessoas as quais Deus reserva para si. Quando nos virmos assim atordoados, recorramos a Deus, ou seja, atentemos bem para aquilo que nos é exibido na Santa Escritura. Oremos a Deus para que Ele abra nossos ouvidos e nossos olhos, a fim de podermos entender sua vontade. E ademais, já temos isto, cumpre-nos descansar totalmente e aí ficarmos quietos, pois não há razão para mais discussão, uma vez que Deus já pronunciou a sentença. Em suma, isto nos é mostrado diariamente, que não podemos jamais dispor de nós mesmos para receber instrução da Santa Escritura, buscar toda a nossa sabedoria ali, a menos que tenhamos em nós essa modéstia e humildade, não desejar entender ou conhecer algo, senão aquilo que está contido nela. Hoje já não necessitamos de alguma revelação celestial, como a Rebeca recebeu. É bem verdade que alguns têm conjecturado que lhe foi enviado algum profeta, mas esses eram muito raros no mundo de então. Pois alguém pode perceber facilmente que Melquisedeque já havia morrido, que já não havia nenhum outro além de Abraão e Isaque. Então seria um sonho imaginar que ela frequentasse as escolas dos profetas. O fato é que ela recebeu uma revelação, como aqui nosso texto nos informa. E nossa condição atual não é justamente a mesma e nem mesmo temos tal necessidade dela, pois então não havia nem a lei e nem o evangelho. Hoje temos a doutrina em sua plena perfeição. Não falei em segredo, nem em lugar algum, de trevas da terra. Isaías 45, verso 19. Isaías 48, 16. Essas são palavras do profeta Isaías. E não foi dito em vão que os homens os buscariam, como protesta Moisés. Vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, e tu e tua descendência. Deuteronômio, capítulo 30, versículo 15 ao 19. E posteriormente, ainda quando Deus tem a seus segredos, diz ele em outro lugar: não obstante este, que equivale à suma da lei, é para ti e para os teus filhos, para que sejas instruídos no caminho da salvação. Mas além disso, temos ainda o Evangelho, no qual nosso Senhor Jesus resplandeceu em nós em toda a plenitude. Pois ele é aquele Filho da justiça. Visto, pois, que temos testemunhas tão suficientes, demandaríamos que os anjos desçam do céu, que Deus ainda nos desvende aquilo que nos é oculto? Como eu já disse, contente-nos com a Santa Escritura. E quando houver algum motivo para se fazer inquirição a Deus, caso já o tenhamos por nosso mestre, acheguemo-nos à Santa Escritura e recordemos aquilo que Moisés disse. Porque este mandamento que hoje te ordeno não é demasiado difícil, nem está longe de ti. Não está nos céus para dizeres: quem subirá por nós ao céu, que nos trará e nos faça ouvir para que o cumpramos? Nem está além do mar para dizeres: quem passará por nós além do mar? Quem entregará e nos faça ouvir para que o cumpramos? Pois esta palavra está muito perto de ti, em tua boca e em teu coração, para cumprires. Deuteronômio capítulo 30, verso 11 ao 14. E visto-se assim que Moisés deixou este seu propósito em seu tempo, hoje temos menos motivo para perambularmos para cá e para lá, e para buscarmos toda aventura prequirindo sobre a vontade de Deus. Pois, como eu já disse, o Evangelho contém a doutrina em toda a sua perfeição, e esse é também o único meio pelo qual podemos ficar plenamente satisfeitos e ter nossas mentes bem ordenadas e sustentadas, ou seja, que ouçamos Deus falando e nos mostremos prontos a aprender e a receber aquilo que Ele disser. Pois é certo que, como Ele respondeu à nossa mãe Rebeca, naquilo que bem sabia lhe conveniesse, assim a Escritura igualmente não nos enganará nesse ponto, pois ela pronuncia clara e categoricamente que Deus nos escolheu em Jesus Cristo antes da criação do mundo, segundo o seu beneplácito e o que Ele em si mesmo propusera a fazer. Aí não há necessidade de nenhuma glosa, portanto Deus fala desta maneira para que os mais rudes e ignorantes conheçam o que está contido nela. Deus, pois, nos escolheu, diz Paulo, e por esse meio Ele mostra que nos distinguiu dentre os que perecem.
E notemos bem como sua misericórdia para conosco tem maior glória, pois o que impediu que não permanecêssemos na mesma perdição que os demais, senão que Deus usou de misericórdia para conosco, sem qualquer merecimento de nossa parte? Mas expressando melhor, Paulo diz que Deus nos escolheu em Jesus Cristo. Segue-se, pois, que isto está fora de nossas pessoas. Se a escolha divina estivesse em nós mesmos, Deus teria achado em nós alguma razão que o induziu a amar-nos e o inclinasse a chamar-nos à salvação. E então, fomos escolhidos fora de nós mesmos, ou seja, Deus não levou em conta o que éramos ou o que seríamos, mas nossa eleição se fundamenta em Jesus Cristo. E além do mais, ele faz ainda uma declaração mais ampla, ou seja, segundo seu bom propósito, o que ele determinou em si mesmo, e é indubitável que tudo aquilo que é segundo o propósito humano com certeza está incluído. E uma vez mais, quando ele diz, em si mesmo, ele o faz para demonstrar-nos que, se conhecêssemos a causa por que ele fez isso, é como se tivéssemos uma anatomia de Deus e entrássemos em seu coração e fôssemos sondássemos todo o nosso segredo. E por acaso podemos fazer isso? Quanta presunção! Assim, pois, quando deixarmos que Deus nos ensine, é indubitável que ele nos responderá satisfatoriamente, como nos é necessário. Concernente àquilo que pertence à nossa salvação, a saber, conheceremos aquilo que excede a todo entendimento humano, ou seja, que uns são eleitos e outros rejeitados, porque uns não têm doutrina como os papistas e outros são infiéis, os quais Deus abandona como pobre e cego, porque outros são iluminados pelo Evangelho. E além do mais, concernente àqueles a quem o Evangelho é pregado, uns o recebem com obediência, e tocados por ele e vivificados, e perseveram nele até o fim. E os demais permanecem empedrecidos, ou melhor, se deixam saturar de ultraje, e lutam contra Deus. Outros são levianos, e se entregam a todo gênero de iniquidade, desvencilhando-se do jugo quando forem induzidos ao bom caminho. E onde procede essa diversidade? Devemos achegar-nos a esta fonte que a Santa Escritura nos mostra, a saber, que a graça não é revelada a todos igualmente. Assim, pois, nessa genuína sabedoria está em que sejamos bons alunos de Deus, e então seremos seus alunos quando buscarmos nada saber, senão que Ele sabe ser bom e conveniente para a nossa salvação. E quando descansarmos aí e aprendemos a manter cativos todos os nossos sentidos e quando formos severos contra eles, então repito, se falarmos da eleição secreta de Deus, como predestinou aqueles a quem Ele quis salvar, e como mantém proscritos os demais, nunca seremos afligidos, porque tendo buscado a vontade de Deus, concluiremos que devemos guardar-nos para aquilo que Ele nos mostra, e para aquilo que a Escritura declara, onde Ele nos deu suficiente testemunho daquilo que bem sabe ser-nos bom. Finalmente, há tantos testemunhos da Escritura que nos certificam dessa doutrina. Isso nos deveria bastar, que todos quanto não conseguem descansar ali, se deixam envenenar por Satanás e conceder um espírito de virulência, de orgulho e rebelião, a ponto de não se submeterem à vontade de Deus, e que, em suma, desprezando toda doutrina e instrução, e fechando seus olhos contra a plena luz, e mantendo seus ouvidos fechados a respeito de Deus haver falado ao alto e bom som, têm eles ocasião de contentar-se ainda mais. Não é necessário que amontoemos todos os testemunhos, sendo estes suficientes para termos uma suma de tudo, sim, como já mostramos sucintamente ser muito evidente. Uma vez mais, temos também a esse respeito de bendizer a Deus e consolar-nos nele, quando soubermos aplicar corretamente essa doutrina como convém. Pois em vez disso, estes fanáticos e cérebros moles parecem ser tão sutis e dispostos a lutar contra Deus e contra sua vontade e sua verdade, e buscam contradizê-lo, e devemos observar como Deus nos satisfaz e a que fim Ele direciona essa doutrina e a que propósito Ele quer que ela nos sirva, a saber, para sabermos que somos eleitos, muito embora nem todos. Pois, em primeiro lugar, quando vemos que não podemos receber o Evangelho, ao menos que isso se dê pelo dom especial de Deus, isso serve para levar-nos ainda mais a engrandecer sua bondade para conosco e ver seu justo juízo contra o réprobo quando os priva dessa doutrina,
como vemos no papado que os homens são bestas brutas, as quais são errantes e vagabundas pelo deserto, sem conservar-se no caminho ou na verdade. Ora, o que nos diz respeito, temos indubitável testemunho, qual deve estimular ainda mais a estimular a singular graça para conosco. E também quando vemos alguns que possuem ouvidos surdos, também, embora a graça lhe seja declarada em termos familiares e aquilo que é requerido para sua salvação lhe seja, por assim dizer, magistrado, contudo continuam sempre em seu estado, ou melhor, não se deixam nem um pouquinho tocar e não cessam de entregar-se a uma vida de licenciosidade a despeito de Deus. Ao percebermos isso, é indubitável que nosso Senhor nos enlace a si mais fortemente. Portanto, lhe agrada fazer-nos sentir sua bondade, degustando-nos a esperança da salvação que ele declarou ser nossa. Renunciamos o mundo enquanto de fraqueza ainda existe em nós. Portanto, somos saturados de vícios e corrupção. Não obstante, odiamos o mal que está em nós e nos deleitamos naquilo que é bom. Quando, pois, tivermos isto, é indubitável que, se não formos mais duros que o ferro e o aço, teremos toda e qualquer rebelião despedaçada e desfeita. Seremos inflamados com o amor de Deus. Teremos nossa boca aberta para bendizer e louvar aquela tão excelente e magnificente graça que Ele exibiu para conosco. Vejamos, pois, a marca que a Escritura pôs diante de nós. Ora, nos interim estas pessoas de baixa e miserável disposição não tolerarão dizer: porventura Deus seria um discriminador de pessoas? De fato, é como se Deus, em sua eleição, discriminasse entre ricos e pobres. É como se Ele considerasse um nobre mais que um pobre, ou um sábio mais que um idiota. Notemos, pois, o que significa fazer acepção de pessoas. Este termo pessoa, na Santa Escritura, implica fisionomia ou semblança, ou semelhança, e é assim que este o usa. Deus, porém, nos escolhe não por nossos lindos olhos. Quem pode discernir-te? Mencionamos ontem que Paulo declara que quando Deus escolheu aqueles a quem Ele aprova escolher, e em si mesmo, isto é, Ele tem seus segredos aos quais devemos reverenciar, sem inquirirmos mais por quê. Já que isto é assim, é indubitável que não podemos dizer que Ele faça acepção de pessoas, e os que falam assim são tolos além da malícia que existe neles. Ora, pois, eles dirão: como é possível que um seja salvo pela fé e o outro não? Se tudo depende da eleição divina. No entanto, nesse particular revelam sua grosseira bestialidade, pois de onde procede a própria fé, senão da eleição divina? Dizem: as promessas de Deus são gerais, Deus chama o mundo inteiro à salvação. Segue-se, pois, que o mundo inteiro será salvo. Sim, Ele quer que o mundo inteiro seja salvo, mas isso significa que os réprobos serão incensuráveis, pois as promessas de Deus indubitavelmente contêm nossa salvação, e não seremos enganados inclinando-nos para elas. Então devemos saber de onde provém a fé que temos, pois quando o Evangelho é pregado, por que então uns extraem dele proveito e o recebem com a devida reverência e humildade de coração, e os demais não, mas ao contrário, por meio dele se tornam ainda piores? Isso se deve ao fato de que os que foram ordenados para a salvação, conforme Atos 13:48, creram. E notemos que o pregador era Paulo. É indubitável que se havia destreza num mestre fiel, esse foi Paulo. E no entanto, nem todos eram bons alunos ali, somente umas partes recebeu sua doutrina. De onde proveio isso? Proveio da própria indústria dos ouvintes? Foi porque eram mais bem dispostos? A verdade é que Deus abençoa a disposição. No entanto, que tal coisa não provém deles, Lucas mostra, e aqui antecipa a incapacidade de todos os homens, e diz que creram todos quanto foram ordenados para a salvação. E notemos também os que nosso Senhor Jesus Cristo afirma: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira ao Filho e nele crê tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. João 6:40. Ora, quando ele diz que lhes são dados por seu Pai, ele chama a nossa atenção para aquela eleição eterna, e diz ainda em outro lugar: manifestei teu nome aos homens que me deste no mundo. Eram teus, tu me confiastes, e eles têm guardado a tua palavra. João 17, versículo 6. E de onde procede que um pertence a Deus e o outro não?
Isso não diz respeito a nós que somos homens mortais, pois nossa natureza é outra. Todos nós fomos criados por um só Pai. No entanto, um pertence a Deus e os demais são abandonados por Ele, porque Ele assim aproveu. Ele reconhece e recebe um para si, e o outro, embora seja uma de suas criaturas, não obstante não tem nenhuma familiaridade com Ele. Ele não aceita em sua família, portanto, o encerrará fora de sua eleição. Aqui, pois, vemos como a fé é um dom especial de Deus, a qual não procede de nosso livre-arbítrio, nem que possamos de nós mesmos avançar mais, e que alguns sejam mais aptos a compreender do que os demais, mas porque aprove a Deus revelar seus segredos, aquele a quem ele elegera. Portanto, vejamos ainda porque Isaías disse: quem creu na nossa pregação? Isaías 53, verso 1. Pois Isaías havia anunciado que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitaria dentre os mortos. É como se ele abanasse a bandeira, declarando que todos viriam a ser reconciliados com Deus, e que os pobres pecadores seriam recebidos na misericórdia, que sua satisfação e justiça já estão prontas, e que Deus nada deseja senão usar de misericórdia para com aqueles que o buscam. Se Isaías houvera pregado assim, ele teria clamado: quem creu em nossa pregação? Por que não? Porque em espírito ele visualizou a presunção e rebelião dos incrédulos, visto que não podiam submeter-se à ordenança divina. Mas são selvagens e têm sempre em sua boca aberta para repicarem contra Deus. Em seguida, nutrem uma fantasia distorcida de que não podem obedecer. Ele mostra que sua doutrina não seria recebida pela maioria deles e acrescenta razão, porque o braço de Deus, isto é, sua força e seu poder, não é revelado a todos. Ele mostra que não está em nós termos movimento ou acolhimento, ou pregação, ou algo desse gênero, mas que Deus é quem opera aí. Ora, se em geral é assim, segue-se, pois, que a fé procede dessa raiz da eleição divina. Ora, no tocante aos demais, quando tivermos entendido isto, não há dúvida de que sepultaríamos toda aquela instrução que nosso Senhor nos tem ministrado na Santa Escritura. Porque depois de nos haver declarado sua vontade, ele nos exorta, nos reprova e nos ameaça. Se fôssemos como este regenerado que dizem: a que propósito tu nos prega tanto, se Deus já nos elegeu e escolheu para si, e não mais podemos perecer? E se formos réprobos, de que nos valerá toda a doutrina que já ouvimos? Sim, mas todos concordam muito bem quando não avançamos além dos limites. Já dissemos que a fé procede da eleição. Então, de modo como Deus nos escolheu, também nos chama no tempo, como mais adiante examinaríamos isso com mais amplitude, pois o espaço ali servirá com mais propriedade. Mas seja como for, Deus não se contradiz, e assim como nos testifica que é por sua graciosa misericórdia que Ele nos ilumina pela fé de seu Evangelho e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, assim Ele quer que andemos em temor e prudência, de modo que não nos deixemos tocar por suas ameaças e sejamos congregados por Ele segundo a sua vontade. E deveras observemos estas duas sentenças, que os homens com sua imprudência e temeridade pensariam que isso é contraditório, e não observa, e obstante, concordam muito bem entre si, como o Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Notamos como todos nós somos convidados pelo Filho de Deus, e não só 2 ou 3, mas todos em geral, pois ele disse: vinde a mim todos que estáis sobrecarregados, e ainda trouxe em outro lugar: ninguém pode vir a mim, a não ser pelo Pai se o trouxer. João 6,44. Ninguém, pois, pode ir a Jesus Cristo a menos que seja atraído pelo Pai Celestial. É como se isso fosse contrário, sim, que ele julgasse daí em conformidade com a razão humana, isto é, que Jesus Cristo convida-se a todos e adiciona mais que ninguém pode ir a ele, a menos que o Pai o atraia. Muito bem, mas como eu já disse, quando Deus geralmente põe a salvação diante de nós, em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, é para tornar os réprobos ainda mais imensuráveis por sua ingratidão, visto que tem desprezado tão grande benefício. No interior, os eleitos são tocados, e Deus não só lhe fala externamente, mas também interiormente.
E assim vemos porque em outro lugar nosso Senhor Jesus Cristo diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João capítulo 6, versículo 44. Mas, como eu já disse, quando o Evangelho é pregado no nome de Deus, é como se ele mesmo falasse em sua própria pessoa, e no entanto nem todos se achegam a Jesus. Um grande número recua ainda mais assim que ouve o Evangelho, pois então o diabo lhe acende uma fúria tal que se torna ainda mais ultrajante do que antes. Isso sucede porque há um duplo auditório. A um se prega, porém, a voz de um homem não penetrará nos corações de seus ouvintes. Eu falo, porém, cumpre que eu ouça o que me é ensinado pelo Espírito de Deus, pois, de outro modo, a palavra que procede de minha boca não me aproveitaria mais do que ela faz em todos os demais, exceto que ela me seja dada lá do alto, e não proceda da minha própria cabeça. Portanto, a voz de um homem nada é senão sons que se desvanecem no ar. E não obstante, ela é o poder de Deus para a salvação de todos os crentes, como diz Paulo. Quando, pois, Deus nos fala pela boca de homens, então ele agrega a graça interior de seu Santo Espírito, para que a doutrina não seja destituída de proveito, senão que produza fruto. Vemos, pois, como ouvimos o Pai Celestial, ou seja, quando ele nos fala secretamente por seu Espírito Santo, e então nos achegamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Notemos, pois, a soma do que já aprendemos a saber, quando Deus nos declara a sua eterna eleição, que ele nos deu tal testemunho para que não duvidemos dela, quando ele nos mostrar que este é o nosso benefício e salvação, e que não assumamos demasiada liberdade de alternar contra ele e entrar em disputas azedas e contraditórias das quais não nos há de virar qualquer proveito, pois é certo que este é o genuíno regozijo dos fiéis, serem eles instruídos sobre esta eleição divina. Ademais, quando virmos os perversos lançarem suas cavelações contra Deus e suas calúnias a tudo pervertendo e mantendo essa doutrina em ódio, não acheguemos isso estranho, pois é preciso que eles sejam declarados réprobos. Eu já disse que devemos repousar-nos no eterno conselho de Deus, por meio do qual ele escolheu a alguns e preferiu a outros. Se agora os réprobos deflagram guerra contra a verdade de Deus, isso não é uma coisa nova, pois já foram designados para isso, e é preciso que sejam declarados como tais, e devemos evocar à mente aquela sentença de Oséias 14:9, a qual está expressa no final desse livro: porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores nele cairão. Notemos ainda o que vem logo antes: quem é sábio, que entenda essas coisas, quem é prudente, que as saiba. O profeta mostra que quando falamos do juízo de Deus, é preciso que tenhamos uma sabedoria especial para os recebermos. E porventura, esta sabedoria estaria em todos os nossos cérebros? Longe disso. Assim, pois, convém que tenhamos uma sabedoria que nos seja dada pela mera misericórdia de Deus. Ora, que aquilo que segue visa e mostra-nos que é uma coisa rara e muito excelente, quando os homens são suscetíveis à instrução e modestos, quando se submetem à liderança de Deus, e se deixam governar por sua palavra, quando recebem aquela instrução completa que lhe for um bom alimento para suas almas. Quando isso se concretiza, é preciso que se reconheça ser este um raro e singular benefício de Deus e deve assegurar-nos de que Ele nos abençoou. E portanto cumpre que sejamos armados e preparados contra todas as ofensas. Se percebermos que os perversos saem no campo, empurrando Deus com seus chifres e lardados e arreganhados seus dentes com enormes e poderosos cães, quando não conseguem morder, então que partiremos e pratiquemos esta doutrina do profeta. Quando diz que os caminhos de Deus são justos e bons, sim, que os justos andarão nele, descobriremos sempre que não possuímos um espírito malicioso e atrevido que pode afastar-nos de Deus. Ao contrário, sejamos serenos e nada peçamos, senão que nosso Senhor nos mostre a vereda que devemos seguir. Quando agimos assim, é indubitável que sempre achemos terreno sólido e não haverá dúvida de que andaremos em paz e acharemos nossa felicidade. Repito que teremos alegria quando andamos nos caminhos do Senhor, mas por outro lado, lemos que o perverso tropeçarão. Onde? Seria no inferno? Seria no caminho dos demônios?
lemos que será nos próprios caminhos de Deus que tudo que lhe for descrito do juízo de Deus, de seu eterno conselho, desta providência e desse seu amor paterno, ele proverá para seus filhos. Em tudo isso, os perversos tropeçarão. Então sejamos de tal modo estabelecidos que todas as ruínas e quedas que virmos diante de nossos olhos não nos impeçam de marchar sempre em frente naquele bom caminho que nosso Senhor puser à nossa frente. Cumpre-nos, porém, em todo tempo, lembrar aquilo que aqui é mencionado por Moisés. E eis o que ele diz expressamente: um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Gênesis capítulo 25, versículo 23. Ao falar do mais forte, o intuito é mostrar-nos que quando a eleição divina é visualizada como sólida, indubitável, e que somos sustentados por seu Santo Espírito, já não devemos nutrir medo, e este é um ponto muito pequeno. E pois qual é a nossa condição? Aqui nem a necessidade de uma lufada de ventos para nos arremessar ao chão, e basta um pequeno inseto para ofuscar nossos olhos. E no entanto somos aqui expostos a tantos combates que não precisa de nada mais. Eis nossos inimigos, que são em número quase infinito, sem falar do que vemos com nossos próprios olhos, mas de inimigos espirituais, pois o ar está saturado de demônios, os quais ficam à nossa espera, sim, os quais são como leões que rugem sem contar suas perseguições. O que seremos capazes de fazer? Porque deveríamos viver em angústia e aperturas, continuamente e sem fim, e viver como pessoas pobres, sendo totalmente massacradas, se não soubéssemos que nosso Senhor tem nossa salvação na palma de nossa mão e que as guardará. Pedro diz que ela, a salvação, é bem guardada em esperança, e que a fé é como se fosse uma bolsa, porém nos remete a Deus. E nosso Senhor Jesus Cristo nos declarou isto de modo ainda mais claro, quando disse que todos quantos lhe foram dados por seu Pai não perecerão, porque aquilo que o Pai me deu é maior que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode tirar. João 10:29. Assim, pois, ele diz que podemos alegrar-nos do fato de que Deus terá compaixão de nós até o fim e que ele nos guardará. E se bem que ele permite que nos humilhemos, sim, a ponto de cairmos com tudo, seremos restaurados e sustentados por sua mão. E como podemos confiar nisso? Sem eleição é impossível, mas quando sabemos que o Pai nos confiou a guardar de seu Filho, estamos certos de que seremos mantidos por ele até o fim, pois temos sua promessa pela qual ele obriga a nos preservar. E mais, ele faz isso até o último dia, até a ressurreição. E já que o princípio e o fim de nossa salvação estão nele, é nele que nos regozijamos. E que vale dizer que, em reconhecimento de nossa fraqueza e fragilidade, e que nada somos e que carecemos de todas as coisas, contudo podemos dizer: o Senhor que me chamou a si concluirá sua própria obra, como lemos no Salmo 138. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira de meus inimigos. Tua destra me salva. Assim, pois, devemos reter firme esta doutrina de que seremos mais fortes, porque nossa fé permanecerá vitoriosa acima de todo mundo. E como, cumprindo-nos, repito, ter nosso fundamento na eleição divina, para que sejamos estabelecidos aí, para que saibamos que nosso Senhor é o nosso Pai e não permitirá que pereçamos. Portanto, somos seus filhos. Ora, Moisés logo adiciona que o mais velho servirá ao mais moço. Nisto temos uma confirmação ainda mais ampla daquilo que eu acabo de mencionar, a saber, que devemos viver tão seguros de nossa salvação, que não tenhamos dúvida de que ainda sejamos fracos e que o mundo nos despreze, e que não tenhamos maior demonstração de força. Por quê? Porque Deus quer que por algum tempo sejamos menos importantes, ou seja, que sejamos pequenos e desprezados, para que sua glória seja mais conhecida e estimada. Pois se não nos mesmos possuímos grandeza e glória, bem como dignidade, é indubitável que estas serão como véus a projetar sombra sobre a mera e livre liberdade de Deus. Mas quando em nós mesmos somos fracos, por essa razão se percebe que é Ele quem realiza tudo, e seria necessário que sua mão se projete de tal sorte que não nos sejamos emarrados a esse respeito, e que não permitamos que as nuvens impeçam que o louvor de nossa salvação
lhe seja totalmente atribuído. Observemos, pois, que aqui temos de aprender que, de um lado, ainda quando somos fracos, não deixamos de seguir em frente livremente, sabendo que nossa força está em Deus. Quando Ele não a revela plenamente, isso se deve ao fato de que nossa fraqueza é uma ocasião para que Ele nos humilhe. Vemos isto por uma prisma primordial, e em cada ato seríamos frios, sim, e totalmente negligentes para invocá-lo se não conhecêssemos nossa necessidade. Mas quando vemos que nada podemos fazer, então devemos buscar nosso refúgio naquele que pode suprir todas as nossas necessidades. E então lhe ofereçamos um sacrifício de louvor que lhe devemos depois que o tivermos ouvido. Entre mentes, temos ainda que notar que Deus à primeira vista não revela nossa salvação à visão dos olhos, senão que se acha oculta na aparência, e que por algum tempo somos como que proscritos, e que os perversos nos caçam sobre a planta de seus pés, e em grau eles são, sem comparação, mais elevados que nós. Não obstante, que não seja suficiente o fato de sermos como um precioso tesouro diante de Deus. Essa é também a razão por que nosso Senhor Jesus Cristo disse: não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai lhe agradou em dar-nos o seu reino. Lucas 12:32. Observemos de onde procede todo o nosso regozijo. Notemos de quem devemos amar-nos para que tenhamos a vitória e triunfar contra toda tentação. Quando em nossos dias vemos os inimigos do Evangelho e os demônios platonos fazendo fanfarronices e não fazendo contra de outros em comparação consigo mesmo, e quando no interim nos desprezam e não apenas isso, mas pior, nos consideram como sendo as criaturas mais desesperadas, como se fôssemos indignos de ser devorados por cães. Quando, pois, virmos isso em nossos dias, sim, que o maior número será como pobres e enformeados, e que não terão nenhum pão quer comer, que não terão lazer nem comodidade. Lembremos-nos que aqui temos a declaração de que o mais velho servirá ao mais moço, pois veremos mais adiante que Jacó se curvou ante seu irmão e o chamou, meu senhor. Diante dele tremeu como um misérrimo cordeiro, e lhe deu todos seus bens como despojo. E onde estava sua sujeição de Esaú? Onde estava a superioridade de Jacó quando se submeteu dessa maneira? É como se ele se rendesse de vez. Porém, ele bem sabe que Deus não concretizaria isso no primeiro dia. Observemos, pois, porque ele suportou sua pobreza com tanta resignação. Porque Deus quer que ele a arrastasse pela terra, e no entanto não seria impedido, mas que sempre atingiria aquela salvação para a qual ele fora chamado. Por quê? Porque Deus não depende das coisas terrenas. E ainda mais, como eu já disse, ele quer que comecemos aqui, humilhando-nos diante dele, seguindo o que eu afirmei ser procedente da boca de nosso Senhor Jesus Cristo, para que nosso Pai Celestial se agrade de nós, para que não sejamos tomados pelo resto, ou melhor, que não fiquemos tão abalados que isso nos deprave e assim nos destrua, e assim sejamos desestimulados de fazer o bem, mas que não duvidemos de que em meio a todas as tribulações e tristezas nos suceda que extrairamos daí nossa alegria. Pois quem nos separará do amor que Deus tem por nós em Cristo nosso Senhor? Visto que Deus nos escolheu em nosso Senhor Jesus Cristo, e que nos chamou à fé de seu Evangelho, e imprimiu em nossos corações o testemunho de seu paternal amor, desafiaremos sempre nossos inimigos, ainda quando sejamos pobres e frágeis, sim, ainda quando sejamos uma nulidade na opinião comum dos homens. Contudo, não cessaremos de apoiarmos nesta promessa: o maior servirá ao mais moço. E visto ser assim, não pretendamos ser grandes segundo o mundo, pois embora sejamos desprezíveis e desprezados, contudo isso não nos impede de sermos os herdeiros do mundo, ainda quando não pousamos terra nem possessões. Não obstante, todas as coisas já nos pertencem. E, contrário aos ímpios, os quais têm uma horrível e pesada conta a prestar, pois de tal modo devoram os benefícios de Deus, e de tal modo se regozijam das riquezas que lhe foram dadas, e no entanto não glorificam a Deus nelas. Todavia pagarão um valor total por elas. E no que diz respeito, embora vivamos despidos de todas as riquezas, entretanto,
ó pobre e desgraça, em suma, que não haja nada em nós além de pobreza, visto sabermos que sua mão está sempre estendida sobre nós. Podemos gloriar-nos contra todos os nossos inimigos. E no interim, recorremos àquilo que está escrito em Isaías 62:3, que somos como que uma preciosa coroa na mão do Senhor, como um anel de seu dedo, e como selo, não no Egito nem na África, ou seja, as maiores monarquias do mundo, não são tão sublimemente estimadas por ele como nós mesmos, não por algum valor que porventura haja em nós, mas porque ele aprova escolher-nos e conservar-nos num número daqueles a quem ele quis ter por seus. E sabemos disso, portanto vemos, através da fé e da esperança, que ele nos arrancou para fora daqueles abismos nos quais vivíamos, a fim de tornarmos posse da herança eterna.